Bom, gente, continuando aqui, hoje a gente vai fazer a análise de primeira lei da termodinâmica, só que agora a gente vai especificar essa análise para os volumes de controle, né? Porque até o momento nós trabalhamos com sistemas fechados e agora vamos expandir essa análise de primeira lei da termodinâmica para os volumes de controle. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir novamente, né, o que é o volume de controle. Como a gente pode ver aqui, o volume de controle ele é um sistema que a gente vai analisar, porém, ao contrário do que a gente tinha para um sistema fechado, no volume de controle pode sim haver a passagem de massa pelas fronteiras do sistema, beleza? Então, as interações do sistema com o ambiente podem ser através do fluxo de massa, calor e trabalho. Tá bom? Enquanto no sistema fechado era apenas as parcelas energéticas que existiam nessa interação, que era o trabalho e o calor, né? Então, já que a gente tem um fluxo de massa, é interessante a gente falar aqui inicialmente do que é esse fluxo de massa e como que a gente vai caracterizá-lo, né? Então, falando primeiro na parte física do fluxo de massa que estará passando pelas fronteiras, nós temos as vazões, né? A vazão, gente, ela vai ser definida a partir do seu escoamento, e seu escoamento ele vai ter uma velocidade, né? Então, o que a gente não vai trabalhar aqui em termodinâmica vai ser esse perfil de velocidades, isso vocês vão ver na disciplina de mecânica ou dinâmica dos fluidos, beleza? Esse perfil de velocidades que a gente não vai estudar aqui, ele tem uma velocidade média, ok? Que a gente vai considerar que é a velocidade uniforme ao longo de toda a tubulação que ele estiver passando, que não é o que acontece na realidade, isso é uma simplificação, né? Por quê? Na verdade, nós temos a condição de não escorregamento aqui, que o fluido terá a velocidade das suas paredes, né? Como a parede da tubulação aqui está parada, a velocidade do fluido parte do zero até chegar no valor máximo no centro da tubulação, né? E como isso aqui são em coordenadas radiais aqui, né? Então a gente vai ter essa simetria radial aqui do centro da tubulação, beleza? Então, tendo essa velocidade média e multiplicando-a pela área da seção transversal do duto de passagem, nós vamos ter a vazão volumétrica deste escoamento. O que é essa vazão volumétrica? O V com um pontinho aqui em cima. Importante frisar, né, que esse pontinho aqui em cima representa uma taxa, tá bom? Então, é a taxa com que o volume é deslocado por uma seção transversal, de área A, ok? Então, quanto de volume do fluido vai passar por aqui num determinado tempo, beleza? Então, se a gente pegar aqui a unidade, né, metros por segundo, vezes metros quadrados, a gente vai ter a unidade da vazão volumétrica, que é metros cúbicos por segundo, ok? E essa vazão volumétrica, ela pode ser convertida para uma vazão mássica se ela for multiplicada pela massa específica do fluido que estiver passando, ok? Ou, né, lembrando, massa específica é o inverso do volume específico, que é a propriedade que a gente vai trabalhar de forma mais habitual aqui. Então, se tivermos a vazão volumétrica, podemos chegar à vazão mássica dividindo-a pelo volume específico do fluido, ok? E se a gente olhar as unidades, né, vazão volumétrica, unidade de volume metros cúbicos, pelo tempo em segundos, e a vazão mássica será a taxa com que a massa vai passar em determinado tempo, então ficará em quilogramas por segundos, beleza? Bom, então agora que a gente conhece o conceito da vazão mássica, que a gente acabou de ver, dá para a gente trabalhar com o princípio da conservação de massa, que diz que a massa que entra no volume de controle no intervalo ΔT, menos a massa que sairá deste volume no mesmo intervalo, vai ser igual à variação da massa do volume de controle no intervalo ΔT, né? Parece algo bem óbvio, né? Mas vamos lá. Então a gente tem uma banheira aqui, vamos aplicar essa conservação de massa. Ao final do processo, a gente vai encher a banheira aqui, nós adicionamos 50 kg de água e foram retirados 30 kg de água, né? Então, uma variação da massa desta banheira aqui foi de 20 kg, ok? Parece algo bem óbvio, mas é a base para a conservação de massa para a gente desenvolver o raciocínio, né? Então, se a gente equacionar isso aqui, a massa que entra no nosso volume de controle menos a massa que sai será a variação da massa no volume de controle durante um processo, beleza? E se a gente levar isso para a forma de taxas, para uma análise instantânea, beleza? Anteriormente a gente visualizou o processo inteiro acontecendo, agora se a gente afunilar isso para um único instante, a gente tem a forma de taxas, né? Então a taxa de massa é a taxa em que a massa entra no volume de controle no instante t, menos a taxa que a massa sai do volume de controle no instante t, vai ser igual à taxa da variação da massa
do volume de controle no instante t, né? Equacionando isso aqui, vai ser um somatório de todas as vazões mássicas de entrada menos o somatório de todas as vazões mássicas de saída do nosso volume de controle, vai ser igual à variação do volume de controle no tempo, né? A derivada da massa do volume de controle em função do tempo, beleza? E caso este processo esteja acontecendo em regime permanente, que a gente já viu que o processo de regime permanente é aquele processo onde nada, nenhuma das propriedades vai variar no tempo, né? Então, essa derivada aqui vai ser nula, por consequência, a soma das vazões mássicas de entrada vai ser igual à soma das vazões mássicas de saída, como a gente pode ver nessa figura aqui. A gente tem um volume de controle que opera em regime permanente, logo, se a gente tem uma entrada de massa de 2 kg por segundo e outra entrada de massa de 3 kg por segundo, a saída, a vazão mássica de saída será igual à soma das duas, igual a 5 kg por segundo. Por quê? Porque isso aqui está em regime permanente e a massa de fluido aqui dentro será constante ao longo do tempo, beleza? Bom, então a gente viu a conservação de massa e é correto a gente falar sobre conservação de volume? Bom, vamos pegar o exemplo do compressor aqui para discutir, né? Então, olha só, no compressor de ar, a gente tem um exemplo onde entram 2 kg de ar por segundo, né? Uma vazão mássica de 2 kg de ar por segundo, e uma vazão volumétrica de 1,4 metros cúbicos por segundo, né? E se a gente analisar a saída, a vazão mássica de saída de ar vai ser a mesma, porém a vazão volumétrica vai ser de 0,8 metros cúbicos por segundo. O que acontece? Bom, gente, o compressor de ar ele é um equipamento que vai, como já diz o nome, comprimir o fluido que estiver passando ali dentro, o gás que estiver passando ali dentro. Beleza? Dessa forma, a gente vai ter a mesma massa de gás, porém ela vai ocupar um espaço menor, aumentando a sua pressão. Beleza? É como se a gente tiver um reservatório de ar com 1 metro cúbico e transferir todo este ar para um reservatório de 1 litro, né? A massa de ar vai ser a mesma, porém o volume mudou. Por quê? Porque é um fluido compressível, beleza? Então não faz sentido a gente falar de conservação de volume quando tivermos aqui fluidos compressíveis, beleza? Então a gente tem que trabalhar com a conservação de massa justamente por isso, né? E esse questionamento, se considerarmos o escoamento em uma bomba, aí a gente vai ter um escoamento com um fluido incompressível, aonde haverá sim uma conservação do volume pelo fato do fluido ser incompressível. Então, se a gente tivesse uma bomba aqui, entrando água, saindo água, entrasse 10 litros por segundo nesta bomba, a gente poderia dizer que saem 10 litros por segundo também, por ser um fluido incompressível que está na fase líquida ali, beleza? Bom, então, agora que a gente falou da conservação de massa, a gente já tem bagagem suficiente para começar a falar do balanço de energia. Então, antes da gente modelar esse balanço de energia, a gente precisa dizer o quê? Né? O balanço de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, é um inventário de energia. O quê? A gente vai pegar as parcelas que entram, as parcelas que saem, e contabilizando isso, a gente tem a variação de energia do nosso sistema. É tão simples e direto quanto o balanço de massa. Só que agora a gente tem que contabilizar que são diferentes formas de se transferir energia, né? Então a gente tem o calor, que pode ser transferido por condução, convecção ou radiação, e o que a gente não tinha no sistema fechado era a transferência de energia devido ao fluxo de massa, né? Porque esse fluxo de massa vai ter suas parcelas de energia cinética, energia interna e energia potencial, devido à sua velocidade, posição e temperatura, né? E, além disso, temos também a transferência de energia devido ao trabalho, que temos trabalho mecânico, trabalho elétrico, deformação do nosso volume de controle, entre outras, e o que a gente vai abordar aqui, o trabalho de fluxo também, né? E o que é esse trabalho de fluxo, né? Trabalho de fluxo ou energia do escoamento vai ser o trabalho gasto necessário para introduzir esse fluxo de massa dentro do nosso volume de controle, né? Vamos pensar num exemplo hipotético aqui, como se tivesse um pistão imaginário aqui que vai empurrar esse fluxo de massa para dentro do volume de controle, considerando que o volume de controle pode estar numa pressão muito elevada, então para introduzir esse fluxo de massa é necessário trabalho, né? Ele pode auxiliar também na saída devido à sua pressão, ou o contrário, a pressão pode ser reduzida, ele pode succionar, mas pode dificultar a saída. De qualquer forma, a gente vai ter que adicionar trabalho aqui para introduzir a massa e retirar a massa do nosso fluxo de controle, do nosso volume de controle, desculpa, né? Então, para isso, vamos imaginar um pistão aqui, esse pistão imaginário, com uma área de face A, ok? E para empurrar esse pistão vai ser necessário realizar a força F, né? Como a gente já sabe,
O trabalho ele pode ser calculado por uma força vezes o seu deslocamento, né? Mas o que acontece? A gente sabe que força é a pressão vezes a área, né? E a área vezes esse L, que é o espaço percorrido pelo pistão, vai ser o volume deslocado. Então, o trabalho vai ser a pressão do nosso escoamento vezes o volume deslocado, né? E a gente já viu lá atrás, principalmente quando a gente falou de entalpia, que o produto de pressão por volume vai ter um resultado energético. A unidade vai ser uma unidade de energia, beleza? E o volume, gente, ele pode ser calculado através do produto da massa deslocada vezes o volume específico do fluido presente no escoamento, beleza? Então, dessa forma, o trabalho de fluxo ou a energia de escoamento necessária aqui para introduzir e para retirar um fluido do volume de controle vai ser dado pelo produto da massa vezes a pressão vezes o volume específico do fluido, ok? Então, se a gente juntar agora a energia transferida durante o escoamento, né, ela vai ter essa parcela a mais, que é a parcela do escoamento, da energia de escoamento, trabalho de fluxo, né, que está aqui. Então, a gente, quando pegarmos um escoamento como um todo, a gente vai ter essas 4 parcelas. A parcela de energia de escoamento, energia interna, energia cinética e potencial, né, que vão ser devido à posição, velocidade, principalmente temperatura aqui e a pressão do fluido que estiver escoando, ok? E se a gente pegar e reparar bem, a entalpia é igual a U mais PV, não é? Que a gente tem aqui. Então, se a gente chamar de θ, letra grega aqui, θ, para a energia total do nosso escoamento, vai ser a soma da parcela entálpica, cinética e potencial. Ok? E esse caso aqui é quando a gente não tem o escoamento, quando o fluido está em repouso, e são as parcelas que a gente tinha para um fluido no sistema fechado, quando não tinha movimento, não tinha passagem do fluido pelas fronteiras, né, do nosso sistema, então a gente não considerava a energia de escoamento, tá bom? Então, esse lado direito aqui mostra pra gente qual que é a energia que o escoamento tem ao entrar e ao sair do nosso volume de controle, reduzido para essas 3 parcelas. Ok? Então, se a gente fizer agora o inventário de todas essas parcelas energéticas que a gente viu, a gente consegue fazer o balanço de energia, né? E ele diz o seguinte: a taxa em que a energia entra no volume de controle no instante t menos a taxa em que a energia sai do volume de controle no instante t vai ser igual à taxa de variação da energia do nosso volume de controle no instante t. Então, essa figura aqui à esquerda mostra todas essas parcelas, né? Então, a gente tem nosso volume de controle, bem delimitado aqui, com as suas fronteiras, né? Temos a entrada e saída. Na entrada, nós temos um fluxo de massa entrando aqui, com todas as suas parcelas, potencial, cinética e entálpica, né? Temos as mesmas parcelas aqui na saída também, beleza? E além disso, temos as outras formas de transferir energia para o nosso volume de controle, que é o calor e o trabalho. Então, o balanço de energia vai ser algo que vai levar em consideração todas essas parcelas que estão entrando e saindo aqui, tá bom? E essa figura aqui do lado é para a gente verificar o seguinte, que não precisa necessariamente ser uma entrada do fluxo de massa, uma saída, uma entrada de calor, uma entrada de trabalho, são várias. A gente tem que levar em consideração todas quando fizermos a análise do nosso volume de controle. Então, equacionando tudo isso, a gente chega no balanço de energia, na primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle, que vai ter a seguinte forma, né? A variação da energia do nosso volume de controle no tempo vai ser igual à energia transferida na forma de calor, menos o trabalho gerado pelo volume de controle. E se a gente interrompe aqui o nosso balanço, a gente cai no balanço do sistema fechado. Né? E o que vai acontecer agora? A gente tem a parcela energética de transferência de energia, né, devido ao fluxo de massa, que está aqui, que é o produto da vazão mássica e as parcelas que a gente verificou, as parcelas energéticas desse fluxo de massa. Beleza? Então a gente tem a parcela de entrada e a parcela de saída, menos, né, a parcela de saída. Ou seja, calor adicionado, menos o trabalho gerado, mais energia que entra com o fluxo de massa, menos a energia que sai com o fluxo de massa. Beleza? E caso a nossa análise seja uma análise em regime permanente, né, nada varia no tempo, então calor menos trabalho vai ser igual ao fluxo de massa, caso nós temos apenas uma entrada e uma saída, né, então a massa do volume de controle presente dentro do volume de controle não vai variar, né? Então, dessa forma, a gente pode falar que a vazão de massa de entrada e de saída são iguais, caso sejam únicas entradas e saídas, ok? A gente pode considerar isso aqui, que vai ser, então, o fluxo de massa vezes o ΔH, delta da energia cinética e delta da energia potencial.
Beleza? E complementando com uma observação, a gente tem que ficar muito atento com as unidades, né? Por quê? As parcelas de potência aqui no calor e do trabalho são dadas em quilowatts, né? Lembrando, se tem um pontinho aqui em cima, é uma taxa, então é quilojoule por segundo, então nós vamos trabalhar com quilowatts. Né? O fluxo de massa aqui vai ser em quilogramas por segundo, e quando nós pegarmos as parcelas entálpicas na tabela ou no software, geralmente elas vão vir em quilojoules por quilograma. Então, se nós calcularmos as parcelas cinética e potencial da forma que está aqui, nós vamos obter resultados em joules por quilograma. E a gente não pode somar quilojoule com joule, a gente tem que converter antes. Então, essa conversão vai ser nada mais, nada menos do que dividir esses valores por 1000 para que eles também estejam em quilojoules por quilograma. Então, fiquem atentos nisso quando forem aplicar o balanço de primeira lei para volumes de controle, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora é pegar um exemplo aqui de algum equipamento que a gente consiga adaptar o balanço de energia para aplicar nele, para a gente ter para ser um pouquinho mais palpável hoje, beleza? Para a gente não ficar só na teoria. Então, eu vou discutir aqui a operação de um propulsor de aeronave, né? Que é o equipamento que tem nele um difusor de ar, né? Vai ter um compressor, câmara de combustão, turbina e um bocal. Beleza? Então, cada um vai ter sua utilidade aqui no propulsor, né? Qual é a função do propulsor da aeronave? Né? Ele é gerar um escoamento de ar, de gás aqui, na verdade, a altíssima velocidade, para que o avião seja deslocado para frente, né? Então, né, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o difusor aqui na entrada. Esse difusor ele vai reduzir a velocidade e conforme ele reduz a velocidade do escoamento, ele vai aumentar a pressão, ele vai aumentar a parcela entálpica desse escoamento, para depois passar pelo compressor, onde o compressor ele vai, já diz o nome, vai comprimir o ar, aumentando sua pressão e temperatura. Então a gente já vai ter aqui um ar com bastante energia, né? E depois, para aumentar ainda mais a energia dele, a gente vai passá-lo pela câmara de combustão, onde ele vai reagir com o combustível, tendo a reação de combustão, e vai deixar a câmara de combustão uma altíssima temperatura e uma alta pressão. Beleza? Então, nesse ponto, a gente tem um fluxo com altíssima energia térmica, uma temperatura e pressão muito altas. E qual é o objetivo da termodinâmica que a gente conversou lá no início? Né? É converter energia térmica em energia mecânica. Né? E a turbina vai fazer isso, vai aproveitar esse escoamento para mover as suas pás, vai então reduzir pressão e temperatura desse escoamento, só que numa aeronave ele vai gerar trabalho suficiente para tocar o compressor e equipamentos auxiliares da aeronave. Né? Por quê? Para o fluido ainda sair aqui com uma entalpia muito alta, para o bocal poder retirar essa entalpia e converter em velocidade para que a velocidade de exaustão aqui seja muito alta para gerar esse impulso que vai movimentar o avião. Né? Agora, se fosse uma turbina estacionária para ativar uma termoelétrica, essa turbina teria ligado também um eixo aqui a um gerador elétrico, onde converteria essa energia mecânica do trabalho de eixo em energia elétrica. Né? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu quero que a gente modele termodinamicamente cada um desses equipamentos. Né? Então, eu vou falando para vocês como modelar, algumas simplificações que podem aparecer, para a gente poder aplicar um pouquinho os conceitos da aula de hoje. Beleza? Então, começando pelo bocal e difusor, que o difusor é o primeiro equipamento ali do propulsor e o bocal é o último, são equipamentos que operam pela redução de área ou pelo aumento da área para aumentar ou para reduzir a velocidade e, consequentemente, aumentar ou reduzir a parcela entálpica em função dessa velocidade. Né? Então, são equipamentos adiabáticos, ok? E que não realizam trabalho. Dessa forma, então, zero vai ser igual ao produto da massa, da vazão mássica, pela energia do escoamento completa, né? Pelas três parcelas. Como não tem uma variação da posição, né? Vamos dizer assim, não tem uma variação significativa de altura de entrada e de saída, a gente desconsidera a variação da parcela potencial. Dessa forma, nosso balanço de energia terá a seguinte forma, que a parcela entálpica mais a parcela cinética da entrada vai ser igual a parcela entálpica mais a parcela cinética da saída. Beleza? Daqui que a gente parte para fazer o balanço de energia do bocal ou do difusor. Ok? Esse formato afunilado ou aqui difundido
dos equipamentos é para um escoamento subsônico, tá bom? Não vamos entrar nessa parte, mas se o escoamento for um escoamento supersônico, o efeito desejado para ser obtido aqui ele tem que ter uma geometria invertida. Então, para aumentar a velocidade e para diminuir a pressão, no caso, teria o formato do difusor e vice-versa, beleza? Apenas inverteriam-se aqui os formatos para um escoamento supersônico, beleza? Então, o que quer dizer aqui esse balanço de energia no final das contas? Por exemplo, se a gente tiver aqui um difusor onde a velocidade na saída é muito menor do que a velocidade na entrada, o que acontece? Ele está pegando aqui a parcela cinética e está transferindo parte disso aqui para a entalpia. Beleza? Entalpia vai aumentar na saída. Agora, se a gente tiver um bocal, quem vai aumentar na saída é o V2. Ok? E quem vai diminuir, quem vai estar diminuindo, né, o V1 vai ser menor do que o V2. Então, ele está pegando essa parcela e jogando para a parcela cinética da saída. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu deixei aqui apenas o algoritmo de resolução sem a resposta, que é para a gente exercitar o raciocínio aqui, beleza? Depois o código está aqui se vocês quiserem para jogar no compilador, para vocês verem o resultado. Tanto que nem resultado eu estou deixando aqui, é só a discussão que me interessa. Beleza? Então, a gente tem um exemplo aqui de um difusor de ar, né, que pode ser considerado como gás ideal, e o ar entra nessas condições aqui e a gente quer saber qual é a vazão máxima e qual é a temperatura de saída do ar. Para isso, então, dividir em estados aqui, temos temperatura, temos pressão, né? Temos a vazão volumétrica, por quê? Porque a gente tem a velocidade e tem a área, né? Então, multiplicando as duas, temos a vazão volumétrica. Aqui, o R é o valor da constante dos gases para o ar, né? Então, dividir a constante dos gases ideais, que a gente viu na aula passada, pela massa molar do ar, para obter esse valor. Temos a velocidade e, considerando o ar como um gás ideal, tendo a temperatura, a gente tem a entalpia, né? E agora, para obter a vazão máxima, eu aplico a equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron aqui, porém na forma de taxas. Em vez de ser volume, a vazão volumétrica, em vez de ser massa, é a vazão mássica, ok? Então, temos a pressão, temos a vazão volumétrica, temos R, temos T1, a gente encontra aqui a vazão mássica. E para achar a temperatura de saída, a gente precisa encontrar o H2. Eu vou encontrar o H2 fazendo o balanço de energia que eu mostrei no slide anterior, né? Só que tem que ser levado em consideração que a velocidade na saída do difusor é tão pequena quando comparada com a velocidade na entrada que ela pode ser desconsiderada. Beleza? Dessa forma a gente encontra aí o H2 e tendo o valor de H2 considerando o ar como um gás ideal, a gente consegue encontrar a sua temperatura. Beleza? Bom, outra agora classe de equipamentos que a gente vai ver são os que adicionam energia ao fluido ou os que retiram energia do fluido, que a gente vai trabalhar aqui com turbinas, compressores e bombas, beleza? Bombas e compressores são equipamentos que adicionam energia ao fluido, enquanto a turbina é um equipamento que retira a energia do fluido para converter em energia mecânica, né? Bomba e compressor, então, eles adicionam energia mecânica para converter em energia de escoamento, né? E a turbina retira essa energia do escoamento para transformar em potência, né? Então, se considerarmos aqui os equipamentos sendo adiabáticos, onde não há variação significativa das parcelas cinética e potencial, o que sobra será a parcela entálpica, né? Então, a potência dos equipamentos aqui, ou consumida ou gerada, será igual a H1 menos H2. Né? Entalpia de entrada menos entalpia de saída, né? E vale aqui a gente considerar o seguinte, né? Compressor e bomba, eles consomem potência, né? Para funcionar, porque eles adicionam energia para o fluido. Então, a energia do fluido na saída vai ser maior. Então, se a entalpia aqui na saída é maior, quer dizer que esse valor será negativo, que faz todo sentido, que são equipamentos que consomem trabalho. Trabalho que entra é trabalho negativo, como a gente viu lá nas aulas iniciais. E a turbina, o fluido vai ter mais energia quando ele entra do que quando ele sai. Então, dessa forma, esse balanço aqui vai dar um valor positivo, que faz todo sentido também, porque a potência ela sai do sistema, a potência é gerada pelo sistema e não consumida. Beleza? Então, fazendo um exemplo breve aqui, ó, a gente tem uma turbina a vapor que opera com uma vazão máxima de 20 kg por segundo. Temos o estado de entrada e o estado de saída e a gente quer determinar qual é a potência de eixo dessa turbina. Beleza? Então, vou botar aqui o algoritmo, né? Então, a gente tem aqui a vazão, um valor fixo, que não está atrelado a nenhum estado. Pressão do estado 1, temperatura do estado 1. Com esses dois valores, a gente obtém
a entalpia do estado 1 e temos a velocidade também, né? No estado 2 temos a pressão e temos o título, quer dizer que está na região de mudança de fase. Então, com pressão e com título, nós obtemos a entalpia e temos a velocidade do estado 2 também. Fazendo o balanço de energia, ele está diferente do que eu mostrei no slide anterior? Tá. Por quê? Porque aqui nos foi dito para considerar a velocidade, então vamos considerar. Beleza? Então, dessa forma, a gente encontra a potência e eu deixo como exercício para vocês o seguinte: tira essa parcela cinética aqui e vê quanto que vai variar. Vai variar muito pouco mesmo o valor da potência gerada, mostrando que a parcela cinética ela não tem muita influência e para ter influência tem que ter uma variação de velocidade muito grande, beleza? Bom, próximo equipamento que a gente vai ver aqui são os dispositivos de estrangulamento, que são válvulas ou tubos capilares, temos também um tampão poroso. Para que isso? Pode ser operados com fios para controlar a vazão, para causar um estrangulamento, para causar a queda de pressão, né? Então eu vou falar aqui do modo mais usual da sua aplicação, que é para sistemas de refrigeração, né? Então, para sistemas de refrigeração, a gente vai ter o equipamento que vai fazer esse estrangulamento, por consequência, vai fazer uma queda brusca da pressão do fluido que estiver passando ali, e essa queda brusca de pressão, quando a gente tem principalmente um líquido iniciando a sua mudança de fase, ele é acompanhado da queda de temperatura também, e isso é desejado no equipamento de refrigeração, beleza? A gente não vai entrar a fundo aqui ainda, ciclos de refrigeração a gente fala em termo 2, beleza? Mas aqui é só para apresentar o equipamento e fazer a sua modelagem termodinâmica. Isso aqui não está presente na turbina a gás que eu deixei, no propulsor que eu mostrei anteriormente, beleza? Mas vale sim, e é muito importante a gente discutir também, beleza? Então, esses dispositivos, eles são adiabáticos, não realizam trabalho, não tem variação significativa da parcela cinética nem potencial. Ou seja, no final das contas, a gente conclui que esses dispositivos são dispositivos isentálpicos. A entalpia antes vai ser igual à entalpia depois, a montante e a jusante do equipamento. Beleza? O que a gente tem aqui é uma válvula de expansão termostática, que é uma válvula usada em equipamentos de refrigeração justamente para causar esse estrangulamento, e ela tem esse bulbo aqui que é para controlar a abertura e fechamento da válvula para causar um estrangulamento ainda maior ou não, dependendo da demanda térmica do recinto. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui para mostrar realmente o que acontece, né? Então, a gente tem aqui um dispositivo de estrangulamento, né, num equipamento de refrigeração, onde o fluido refrigerante R134A ele entra na forma de líquido saturado a 0,8 MPa e deixa a válvula a 0,12 MPa. Então, a gente pode ver aqui que tem um efeito de queda de pressão muito brusco. E o problema aqui é que a gente determine qual é o título dessa mistura e qual é a sua temperatura, né? Então aqui é bem direto. Aqui ó, temos a pressão inicial de 8 bar, como é líquido saturado, o título é 0, então a gente encontra a entalpia na entrada. Como o dispositivo é isentálpico, H2 igual a H1 e a gente tem a pressão 2. Então dessa forma, dando pressão e tendo entalpia, a gente consegue determinar o título, né? E como a gente sabe que tem título, então está na mudança de fase. Se está na região de mudança de fase, pressão e temperatura são diretamente ligados, eu vou pegar qual é a temperatura de saturação para a pressão 2. Beleza? Não coloquei os resultados aqui, mas aqui é até interessante eu falar sobre eles, né? A queda de temperatura, gente, se eu não me engano, o fluido ele entra aqui por volta de 30 graus e sai a menos 20 graus aqui. Beleza? Então, olha só, um gradiente de 50 graus de resfriamento, né? Então, isso é para mostrar como esses dispositivos de estrangulamento são importantíssimos no ciclo de refrigeração. Beleza? Por fim, dos equipamentos aqui, a gente vai falar dos trocadores de calor, né? Então, os trocadores de calor vão ser equipamentos onde vão ter dois fluidos trocando calor entre si, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, o esquema de uma caldeira, onde a gente queima um fluido e os gases de combustão, os gases quentes, passam trocando calor com a água fria para gerar vapor, beleza? Ou a gente pode ter uma troca de dois fluidos de trabalho sendo utilizados aqui, um trocando calor com o outro, beleza? Aí assim, esses equipamentos para fazer a modelagem termodinâmica não vamos considerar que eles realizam trabalho e que não há variação significativa da parcela cinética e potencial da energia do escoamento. Beleza? Dessa forma, o calor vai ser função da vazão e das entalpias, né? Vai ser a vazão máxima vezes a variação de entalpia no nosso volume de controle, ok? Então, para este caso, se eu quero saber, por exemplo, quanto de calor que a água está recebendo, eu vou ver a entalpia dela na entrada e a entalpia dela na saída,
né? Agora, para o caso dessa troca aqui, onde nós temos os 4 estados, na verdade, a gente vai considerar que o equipamento, esse trocador de calor, ele é adiabático com o ambiente. A única troca térmica que a gente tem aqui é calor que vai de um fluido para o outro. Então, desse lado é 0 e nós vamos ter aqui o balanço de energia com as vazões e as entalpias dos dois fluidos, conforme a gente vai verificar aqui agora, neste exemplo, beleza? O que acontece aqui? Aqui a gente tem água entrando a 15 graus Celsius e 300 kPa e deixando o trocador a 25 graus Celsius, beleza? Do mesmo jeito, a gente tem aqui R134A entrando a 1 MPa e 70 graus Celsius e saindo a 35 graus Celsius, beleza? Temos a vazão do refrigerante e a gente quer encontrar qual é a vazão da água, beleza? Então, olha só, primeiro, já está até desenhado quando é uma superfície meio rugosa assim, é a forma de representar que é um sistema diabático, tá bom? E outra consideração, a gente não considera a queda de pressão aqui, não considera a perda de carga nesses escoamentos dentro do trocador de calor, a menos que seja dito, ok? Então, temos os 4 estados com temperatura e pressão, quando a gente consegue determinar as entalpias, beleza? Então, o estado 1, 2, 3 e 4, mesmo raciocínio, tendo temperatura e pressão, obtém-se a entalpia, e a gente vai aplicar o balanço de energia. Eu quero que vocês reparem no balanço de energia aqui. Eu não estou considerando calor, tá? Ele é adiabático. Então, eu estou considerando o quê? O fluxo de massa, que vai multiplicar a entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Então, eu vou pegar o M1, que é o fluxo de água, vezes a entalpia de entrada da água menos a entalpia de saída da água, mais M3, que é o fluxo de entrada do refrigerante, que vai multiplicar a entalpia de entrada do refrigerante menos a entalpia de saída. E nós temos todas as entalpias e temos o M3, o programa vai retornar para a gente o valor de M1, tá bom? Bom, gente, para fechar aqui, vamos falar sobre o processo agora quando ele estiver em regime transiente, né? Porque até agora a gente falou só de regime permanente e tem um motivo, conforme eu já falei anteriormente com vocês, né? Os processos, quando a gente for analisar, eles vão estar, na grande maioria do tempo, ocorrendo no ponto de operação, beleza? Ou seja, a gente quer que os parâmetros do processo sejam mantidos constantes durante a operação, né? A gente tem uma temperatura de operação, uma pressão de operação do nosso equipamento que a gente quer que isso seja mantido constante. O que muda vão ser os momentos de acionamento e de parada, beleza? Então, nesses momentos onde as propriedades estão variando com o tempo, nós teremos um regime transiente, né? Ou seja, o que vai mudar? Agora, a gente parte daquele mesmo balanço de energia, porém a gente não pode afirmar que a variação da energia dentro do nosso volume de controle com o tempo é igual a zero, né? Agora, ela vai ser diferente de zero. As propriedades vão variar com o tempo, ok? Então, temos duas formas de apresentar o balanço de energia aqui. Pode ser na forma de taxas ou na forma integral. O que quer dizer cada uma delas? A forma de taxas, gente, é como se a gente estivesse analisando um instante, beleza? Naquele instante, quanto que a energia está variando, quanto de calor está sendo adicionado, quanto de trabalho está sendo gerado, quanto de massa que está passando pelas fronteiras, beleza? Enquanto na forma integral, a gente muda o verbo, né? Agora a gente vai ver quanto de energia variou no processo, quanto de calor e de trabalho foi adicionado ou foi retirado ao final do processo do nosso volume de controle, quanto de massa entrou, quanto de massa saiu do nosso volume de controle, beleza? Então aqui a gente analisa o processo como um todo, enquanto na forma de taxas a gente avalia um instante, tá bom? Então a variação da energia é dada pelas 3 parcelas que a gente já viu anteriormente, interna, cinética e potencial, e o calor e o trabalho líquido, na verdade a gente vai pegar então o conjunto, né? Quanto de calor entrou menos quanto de calor saiu do nosso sistema e quanto de trabalho entrou, o trabalho que saiu do nosso sistema também, beleza? Então para fazer um exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da panela de pressão, que é bem direto, é o seguinte: considere que a panela de pressão abaixo possui 4 litros e mantém uma pressão de 175 kPa. Ao atingir essa pressão, o volume ocupado por vapor e líquido serão iguais. Determine qual a máxima taxa de adição de calor possível em quilowatts para que após 1 hora ainda exista água líquida dentro da panela. Beleza? Então, nossa análise vai ser em função dessa panela de pressão aqui. Beleza? Eu já falei antes, né? Mas vale repetir. Para que serve a panela de pressão? Ela vai permitir que a água ali dentro esteja numa pressão superior à pressão atmosférica, ou seja, ela vai evaporar quando tiver uma pressão superior à pressão atmosférica. Então, aqui vai passar dos 100 kPa. Então, a temperatura de evaporação também aumenta. Então, a gente consegue que a água esteja na forma líquida, na fase líquida, porém uma temperatura superior a 100 graus Celsius, dessa forma reduzindo o tempo de cocção, né? Então, vamos lá. Na nossa análise aqui desse volume de controle, haverá apenas a saída de vapor. Aqui, vapor saturado saindo pela válvula aqui da panela de pressão, né?
E não haverá variação da energia cinética e potencial da água dentro da panela, tampouco haverá reação ou consumo de trabalho. Logo, o balanço de energia terá a seguinte forma. Então, a gente está avaliando o processo como um todo. Então, a gente vai para a forma integral. A variação da energia do nosso sistema é o calor líquido, que vai ser adicionado aqui. Não tem trabalho, nada de massa está entrando, então essa parcela toda some. E não terá variação significativa das parcelas cinéticas e potenciais. Né? Então, nosso balanço de energia se torna variação da energia aqui, que é o quê? Se não estamos considerando cinética e potencial, né? A massa que sai, a massa presente aqui no nosso volume de controle ao final do processo. Não confundir aqui, eu até falei massa que sai, mas não é. É a massa que eu tenho aqui no final do processo, vezes a energia interna dessa mistura aqui dentro, menos a massa que eu tinha no início do processo, vezes a energia interna dessa mistura no início do processo. Isso vai ser igual ao calor líquido adicionado, menos a massa que sai aqui do sistema, vezes a entalpia desse fluxo de massa que está saindo. Ok? Então, o pulo do gato do problema é isso aqui. Beleza? Então, a gente precisa obter as massas iniciais e finais aqui do processo, as energias internas, e obter aqui o fluxo de massa que saiu, né, a quantidade de massa que saiu e a sua entalpia para obter o calor líquido. Então, já botei aqui direto o código, né? O que temos aqui? Os valores fixos são pressão e volume. Beleza? O estado inicial, ele considera que há uma mistura bifásica de líquido e vapor saturado dentro do volume de controle, conforme é dito aqui, que quando atinge os 175 kPa, o volume ocupado por vapor e líquido serão iguais. Beleza? Então, o volume de gás e o volume de líquido vão ser iguais à metade do volume total, tá bom? Então, temos os volumes e os volumes específicos. Por quê? O que a gente tem lá dentro? Né? A gente tem aqui uma mistura de líquido saturado e vapor saturado. Né? Então, a gente vai pegar aqui, a gente tem a pressão, o volume específico vai ser o quê? O volume específico de líquido saturado na pressão P e o de vapor saturado na pressão P também. O que muda aqui é o título, líquido saturado é 0, vapor saturado é 1. Tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue obter a massa de vapor e a massa de líquido que a gente tem lá dentro, que é como? Vou pegar o volume e dividir pelo volume específico. Então, dessa forma, somando essas duas parcelas, nós temos a massa inicial que está dentro da panela. Tá bom? E o volume específico dessa mistura que está ali dentro vai ser o quê? Agora eu tenho a massa e tenho o volume total, então vou pegar o volume total dividido pela massa vai me dar o volume específico da mistura de líquido e vapor saturado. Então, agora que eu tenho o volume específico e tenho a pressão, eu consigo obter o título. Tendo o título, eu vou lá e obtenho a energia interna inicial. Ok? Então, o estado inicial, onde eu precisava da massa 1 e da energia interna 1, está definido. E o estado final é considerado que toda a água foi evaporada, restando apenas vapor saturado na panela. Né? Então, se tem apenas vapor saturado, o título do estado 2, como um todo ali dentro da panela, é 1. Por quê? É só vapor saturado. Então, a pressão vai ser fixa, então, tendo título e tendo a pressão, a gente tem a energia interna do estado 2. Beleza? E agora a gente também tem a massa do estado 2. Por quê? Porque a gente tem um volume específico, que a gente consegue determinar uma vez que a gente tem o título e a pressão, que a gente determina aqui. Né? E o volume do estado 2 agora é o volume da panela como um todo. Beleza? Então, tendo volume específico, nós temos a massa do estado 2. Então, agora a gente tem a massa do estado 2 e a energia interna do estado 2. Então, a gente obteve todo o lado esquerdo da equação já. O que falta agora é a gente verificar as propriedades da saída desse volume de controle. Né? Então, o vapor ele deixa a panela na forma de vapor saturado, que isso já é determinado anteriormente. Então, eu vou pegar o quê? Eu tenho a pressão, considero líquido saturado, eu pego a entalpia do vapor que está saindo da panela. E eu preciso saber quanto de vapor saiu da panela. E quanto que saiu? A variação da massa. Eu vou verificar quanto de massa eu tinha inicialmente, quanto de massa eu tenho no final. Essa diferença representa para mim o quê? A massa que saiu do volume de controle. Beleza? Então, aplicando o balanço de energia que eu mostrei no slide anterior, a gente tem todas as informações exceto o calor, aqui a gente obtém o calor. E o problema ele quer a máxima taxa de adição de calor em quilowatts para que após 1 hora ainda exista água dentro dessa panela. Beleza? Então, essa situação é o limite. Qualquer taxa inferior ao valor que a gente encontrar vai fazer que ainda tenha um infinitesimalzinho de líquido ali dentro da panela. Beleza? Então, eu vou fazer o quê? Esse calor é o total. Eu vou obter um valor aqui em kilojoules. Se eu dividir por 3.600, que é o tempo que eu quero, que é 1 hora, eu vou obter qual vai ser a taxa necessária para que isso aconteça. Beleza? Então, assim, a gente resolve o problema
de balanço de energia em regime transiente, tá bom? Bom, galera, então resolvi esses exemplos aqui com vocês. Na próxima aula eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem para a gente resolver juntos aqui para fixar ainda mais esse conteúdo, porque é muito importante essa parte de balanço de energia para volume de controle, que eu faço questão de a gente resolver um bocado de exercícios antes de seguir em frente. Beleza, gente? Então, vou encerrando por aqui. Valeu!